Primeira perspectiva que nós vamos ter aqui é sobre o livro de Daniel, que na verdade consta de 2 capítulos, aliás, de 12 capítulos, dividido em 2 pontos, ok? Se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai entender relatos de Daniel vivendo na Babilônia, capítulo 1 ao capítulo 6. Se você pegar do capítulo 7 ao capítulo 12, você vai ter Daniel com os seus sonhos, com as suas visões, com as suas profecias, que vão acontecer do capítulo 7 ao capítulo 12. Então, ao todo, nós temos 12 capítulos no livro de Daniel. Já falei, primeiramente, querido jovem, você quando for ler o livro de Daniel, que o livro de Daniel, irmão Magno, é um livro para jovens. Se você quer ler um livro, jovem, leia. Você quer ler um livro de como um jovem pode ser fiel, leia Daniel. Como um jovem pode ser crente na universidade, leia Daniel. Como um jovem pode ser fiel em meio a costumes e culturas diferentes, leia Daniel. Outra coisa, Daniel, nada da vida pública, ele ficou obliterado dela, ele ficou afagado dela, ele ficou isento dela. Ó, jovem, Daniel na Babilônia, ele foi funcionário público, ele trabalhou como governo, ele trabalhou como um funcionário, ele trabalhou como um jovem, ele fez faculdade na Babilônia, ele mais os companheiros fizeram 3 anos de faculdade na faculdade da Babilônia, ou seja, estudando tudo que não prestava. É muito interessante, irmão Magno, que você tem em primeiro lugar, Daniel vai sair do ambiente dele, vai sair da casa dele, onde ouvia falar de Deus, ouvia falar da Torá, ouvia falar da lei, ouvia falar da palavra, e agora ele vai ser levado para um local que não vai ser falado o nome do Deus dele, da fé deles, da cultura deles. Mesmo assim, nada vai alterar, nem a faculdade. Pense comigo, jovem, pense comigo aqui, jovem cristão. Analise você mesmo que está aí, analisando o livro de Daniel. Por que 3 anos, quase 4 anos de faculdade da Babilônia, com professores bruxos? Porque há um debate sobre os magos aqui em Daniel. E nós não podemos comparar os mesmos magos do capítulo 12 de Mateus com esses magos aqui. Os magos da Babilônia, eles acreditavam nos espíritos, acreditavam nos deuses, acreditavam na questão do prognóstico, de consultar os espíritos. Era nesse local, nesse tipo de universidade, que Daniel e seus companheiros haveriam de estudar. Mas nada alterou a vida, a fé, a comunhão de Daniel. Por quê? E nem dos seus companheiros. Por quê? Porque a questão não era o que está do lado de fora, é o que estava do lado de dentro. Então, eles tinham uma verdadeira fé em Deus. Então, o primeiro ponto está falando aí, como falou o jovem Magno, o livro de Daniel. Então, você tem esse panorama geral. Nós temos aí 12 capítulos, nós temos um livro que vai ter, a partir do capítulo, como nós já falamos, nós vamos ter 2, capítulo 1 ao 12, existe uma parte que é dividida em aramaico e a outra parte é dividida em hebraico, ok? Então, nós podemos analisar que o aramaico é o idioma que vai ser também adotado pela Pérsia. E aí o livro de Daniel tem uma parte em aramaico e tem uma parte em hebraico, ok? O livro, ele quer mostrar uma coisa. Qual é o tema? O que Daniel quer mostrar? O livro de Daniel quer mostrar a soberania de Deus nos reinos dos homens, tanto em relação aos gentios, como também em relação aos judeus, ou seja, a Israel. Por que é bom ler Daniel? Jovem, vocês gostam de ler livros sobre o futuro, a cabana, o que mais que o jovem gosta de ler? Harry Potter. Harry Potter, gosta de ler. Lê Daniel. Daniel tem tudo que um jovem quer saber. Tem sonhos, tem visões. Daniel desmaia de visões. Daniel, juventude, pense comigo. Juventude cristã, pense comigo. Tudo que você precisa ler do seu universo, com aquilo que você se identifica, está em Daniel. Não é isso? Você tem no livro de Daniel visões, profecias, porque é o livro denominado apocalíptico do Velho Testamento, ok? Daniel quer mostrar
que o reino dos homens, o mundo dos homens, estão no controle de Deus. Aqui nós temos Daniel revelando o tempo dos gentios, quando os impérios gentílicos vão dominar. Ele vai falar isso através dos animais, e nós estaremos estudando isso minuciosamente, ok? Mas Daniel vai mostrar que no final das contas tem uma esperança maior, porque Deus está no controle de todas as coisas, não é isso? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da lição. Vamos lá. Segundo ponto, compreendendo o texto. Segundo ponto é compreendendo o contexto. Ou seja, o livro ele traz um contexto histórico que, na verdade, vai mostrar que ainda nós lemos Daniel e pensamos que não há uma agitação política, mas há. De um lado, nós temos o poder que está predominando grandiosamente, porque nós podemos atentar que de 605 a.C., após a derrota de Faraó Neco do Egito na batalha de Carquemis, está em Jeremias 46, verso 2, nós podemos analisar que havia ali um poder muito grande em confronto. Por quê? Porque, de um lado, nós podemos perceber que nós temos aqui, lá pelo século 7 a.C., nós temos o Império Assírio que estava crescendo, que estava em ascensão. Por outro lado, nós temos o Egito querendo intervir entre esse momento dessa briga política entre a Síria, entre a Babilônia, porque quem estava no auge era a Síria, mas a Babilônia estava começando a crescer. E do lado da Síria nós temos aí Assurbanipal e temos Assaradão, que são os grandes representantes. Do lado da Babilônia nós temos Nabucodonosor, no Egito nós temos Faraó Neco. Então perceba que havia uma tensão política grandiosa no meio daquele ambiente. E esse é o contexto histórico que o livro de Daniel está mostrando: o crescimento da Babilônia, a ascensão da Babilônia. Então você deve perceber isso e atentar para essa particularidade. O outro destaque é mostrando que do lado do povo de Deus vai haver a queda de Israel. Eles serão levados para o cativeiro porque não obedeceram a palavra de Deus. E Deus vai usar nações ímpias como a Babilônia para punir Israel. Esse é o contexto. Terceiro ponto, a relevância do livro de Daniel para os dias de hoje. Pastor Zé, por que eu preciso ler o livro de Daniel? Qual a importância? Olha aí, pense comigo, jovem cristão. Para que eu vou ler um livro antigo, um livro que alguns têm como arcaico, obsoleto? Jovem, não se esqueça, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada. Não tire isso da sua mente. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada. A Bíblia, no seu todo, ela é inspirada. Aí, se você pegar a mensagem de Daniel, qual é a importância dela? Ela mostra que não importa onde você está, o tempo que você vive, a crise que você enfrenta, a luta que você passa, os problemas que virão para você, quem mantém a fidelidade em Deus sempre sai vitorioso. Esse é o segredo de Daniel. Daniel, com os seus 3 companheiros, mantiveram a fidelidade a Deus e foram abençoados. Ou seja, a questão não é se é belo, se é bonito, se é inteligente, se não é. Não é se tem carne boa ou não tem. A questão é se tem o quê? Fidelidade. Deus não tem compromisso com o jovem só porque ele é inteligente, só porque ele é dedicado, ou se você tem problema por causa da sua juventude, ou porque você é imaturo. Nada disso. Deus, ele quer saber da sua fidelidade, Juventude cristã, leia Daniel. Daniel mostra para você que o jovem cristão pode ir para a universidade, onde tem pagãos, onde tem idólatras, onde tem ocultismo, feitiçaria, onde tem bruxaria, onde tem tudo maconheiro, onde tem secularismo, pluralismo, relativismo, mundanismo, satanismo. Mas a questão não é o que está do lado de fora, É o que está do lado de dentro. é o que está do lado de dentro. Sabe o que foi que Paulo disse?
eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu tenho crido. Vocês sabem em quem você crê? Essa é a diferença. Daniel foi para a Babilônia sabendo quem era o seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram para a Babilônia sabendo quem era. E você, jovem, quando vai para a universidade, já sabe quem é o seu Deus? Moisés foi para o Egito sabendo quem era o seu Deus. Nós podemos escrever os mais belos livros falando sobre as universidades, falando sobre as culturas, falando sobre professores inteligentes. Essa não é a questão. Eles são seres mortais, como qualquer outro. A questão é, o que tem dentro de você? Cristo mora aí dentro? Cristo habita aí dentro do seu coração? Então, o terceiro ponto, não é isso? A lição diz o quê? A relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Quem lê Daniel não vai ficar com medo de problema, de crise, de pandemia, de epidemia, porque Daniel mostra que os reinos do mundo estão no controle de quem? De Deus. De Deus. E que ele já estabeleceu o tempo do fim para todas as eras, para estabelecer o seu grande poder no futuro. Quem lê Daniel tem a melhor esperança de um futuro melhor, porque Deus é quem vai fazer nova todas as... Então não deixe de ler o livro de Daniel, ok?